O ministro Raul Jungmann e o general Itigói vão falar agora, é a segunda entrevista do dia no Palácio Planalto. Vamos ouvir, por favor. Vamos dar início à coletiva de imprensa. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Nós já levamos aqui pelo menos 5, 6 dias entre negociações e acompanhamento. No gabinete de acompanhamento da normalização do abastecimento, que é o grande propósito, né? O presidente da República passou ontem o dia inteiro conosco, hoje outra vez. Reuniões de acompanhamento, de nivelamento de conhecimento, de decisões, e chegamos ao fim do dia caminhando bem na direção de tentar normalizar, no esforço de normalizar o abastecimento, né? Já temos os principais aeroportos, principalmente os hubs das empresas aéreas muito próximos da normalização, muito próximo, faltando apenas concretizar Recife, em que já está tudo organizado, o comboio por sair em poucos minutos lá de Suape. Caminhamos Brasília já praticamente abastecido, normalização chegará com abastecimento do consumo, mas já abastecido. As questões de energia, suprimento de energia para os estados de Rondônia e Roraima, que dependem muito das termoelétricas, particularmente Roraima, no caso de colapso do linhão de Guri, que vem da Venezuela, também já normalizados, estoques restabelecidos. Os principais corredores logísticos também, da Porto Alegre para São Paulo, Rio de Janeiro, para cá. Acabamos de ver, já com imagens na televisão, a liberação, já o início da liberação da Regis Bittencourt, andando bem, do Rodoanel em São Paulo também. As refinarias importantes, já citei, Reduc, Paulínia, Manaus, já liberadas. Os terminais do Pará, Miramar e o Porto de Suape, Itaqui no Maranhão foram desobstruídos. E caminhamos assim dentro do que foi estabelecido como diretriz pelo senhor presidente da República e que era a nossa linha de trabalho desde o começo, nossa governo, linha de trabalho desde o começo, que era negociar, manter o diálogo, mas não abrir mão do exercício da autoridade que compete ao Estado, quando isso for necessário. Nós já estabelecemos desde ontem, por intermédio desse gabinete de acompanhamento da normalização, estabelecemos desde ontem as prioridades, que eu já li para vocês, dos aeroportos, os 2 estados, suprimento das termoelétricas dos 2 estados e as bases da BR, algumas foram priorizadas, isso já praticamente aconteceu. Iniciamos já o ressuprimento de responsabilidade do Ministério da Saúde e dos hospitais universitários do Ministério da Educação. Esse é um ponto dramático que a gente tem que ter muita atenção. O nosso sistema de transplante, Sistema Nacional de Transplante, já foi comprometido, já perdemos órgãos, já há risco de desabastecimento de itens básicos em hospitais, básicos desde gás de cozinha até medicamentos. A Procuradoria-Geral da República tem atuado com muita energia na direção de garantir o abastecimento de itens de saúde.
E o governo determinou, e por isso tomou algumas medidas, na direção do exercício da sua autoridade em benefício da sociedade. E aí entram, o que vocês já sabem, garantia da lei e da ordem. O Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido da AGU e estabeleceu multas diárias ou por hora bastante duras. O ministro Jungmann depois vai citar algumas iniciativas na área do seu ministério. Continuamos mobilizados, continuamos reunidos ao longo da noite e durante todo o domingo, enquanto a normalização do abastecimento exigir, mas já com muitas perspectivas no horizonte de que as coisas começam a normalizar. Não é rápido, cada caminhão parado por tanto tempo poderia ter feito inúmeras viagens de abastecimento. É impossível com a frota de uma única vez abastecer a plenitude todas as necessidades, mas é possível intensificar esse trabalho. As Forças Armadas já estão atuando, motoristas oriundos das Forças Armadas, da Polícia Federal e de outras instituições já estão disponibilizados, já estão conduzindo veículos de transporte de carga, de combustível e outros para suprir nesse esforço de normalização do abastecimento. O próprio aeroporto de Brasília é um exemplo disso, Suape é outro exemplo disso, e nós esperamos que, obviamente, que não de uma hora para outra, mas estamos caminhando na direção de normalizar a situação, até porque a negociação resultou num acordo que cumpriu praticamente todas as exigências, muitas delas justas, que apresentaram os caminhoneiros, mas é fundamental entender também que os caminhoneiros, essa pequena parte, ou menor parte, de 30% de todo o esforço de transporte de cargas do Brasil, não pode estar disponível para pressão aí das outros 70% da utilização deles pelos outros 70%, que são as empresas privadas, mas essas iniciativas todas, o ministro Jungmann depois vai falar. Resumindo, estamos mobilizados, o governo está articulado aqui em todas as regiões do país, foram organizados estados maiores, a gente chama de estados maiores conjuntos, interagência com todos os órgãos reunidos, em todas as principais capitais. Continuaremos mobilizados ao longo do tempo, não se abandonou em momento nenhum o diálogo, ele continua, mas é preciso, e o esforço grande é esse, mostrar aos caminhoneiros o quanto já conseguiram e proteger a sociedade de um desabastecimento que possa lhe trazer ainda inconvenientes, até mesmo sofrimentos indesejáveis. Obrigado, ministro Tigoin. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Nós temos dois eixos, que são os eixos principais da política do governo nessa situação. Um deles é de manter aberto o canal do diálogo. Nós estamos abertos ao diálogo, ainda que um acordo firmado não tenha sido cumprido na sua integralidade, porque parte do movimento não atendeu exatamente aos acordos firmados pela sua liderança. Um outro eixo é, evidentemente, o eixo da autoridade, e nós estamos exercendo ela plenamente. Nesse sentido, gostaria de passar algumas informações para os senhores e senhoras. Até o presente momento, foram expedidos 400 autos de infração apenas pela Polícia Rodoviária Federal, num total de R$2.033.000. Aqui não estão computadas as multas de R$100.000, que também estão sendo aplicadas por hora, dando cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, que acolheu
o pedido do governo que foi ao Supremo, remetido pela Advocacia Geral da União. Ao mesmo tempo, nós chegamos aos 37 inquéritos abertos pela Polícia Federal. Praticamente em 25 estados, 37 inquéritos já foram abertos e os responsáveis estão sendo convocados para prestar depoimento. E nós vamos exercer a lei, no limite da lei, fielmente, de tudo aquilo que ela prevê como pena para aqueles que comprovarem o delito do lockout. Quero também dizer que o senhor presidente da República hoje assinou o decreto que permite a requisição de bens. Portanto, a partir de agora, e havendo necessidade, bens poderão ser requisitados, por exemplo, de caminhões, de privados e de empresas transportadoras, para que se solucione a crise de abastecimento. No que diz respeito à questão das interdições, os últimos números que nós temos são os seguintes: interdições parciais, são praticamente 100%, o número é de 566. Interdições que foram liberadas, o número é 524. Isso significa que nós temos hoje um número de 50%, praticamente meio a meio, entre aquelas que se encontram interditadas e as liberadas. Lembrando que anteriormente esse número, ou seja, as liberadas representavam algo como 45%. Também importa aqui reportar alguns números, ou seja, alguns dados de alguns estados, que eu vou ler para os senhores e senhoras, em percentual de liberação que nós temos hoje nas vias desses estados. São Paulo tem 97% de liberação, ou seja, interditada uma e liberadas 40 delas. Rondônia tem 69% de liberadas, Pernambuco 75%, Distrito Federal 70%, Ceará 62%, Bahia 64%. É importante dizer que no transcurso do dia de ontem para o dia de hoje, o principal foco da Polícia Rodoviária Federal foi a criação e liberação de corredores de acesso aos aeroportos e aos principais centros de abastecimento de combustível. Isso foi feito em vários estados, criando esses corredores, e nós já podemos dizer que Recife e Brasília encontram-se em processo de normalização, que eram as principais zonas críticas que nós tínhamos até aqui. Como importa também dizer que a REDUC se encontra absolutamente desbloqueada e que, portanto, pode realizar o seu atendimento. Finalizando essas nossas informações, eu queria dizer aos caminhoneiros e caminhoneiras que nos ouvem que nós estamos cuidando das suas famílias e que eles que permanecem nessa situação não se esqueçam que existem famílias outras que estão sofrendo, inclusive particularmente aquelas famílias que têm parentes, que têm crianças, que precisam de atendimento médico e que é urgente que se faça. Quero lembrar a eles isso, que se alguns dos seus familiares estiver nessa situação, saiba que nós vamos atendê-los, mas saiba também que a renúncia a se preocupar não apenas com os seus, mas com os demais, é algo que de fato tem que cessar, em nome da responsabilidade civil e cidadã que todos nós temos. Lembro também aqui uma frase do ministro Celso de Mello, que a mim calou fundo, quando ele disse que nenhuma categoria, que nenhuma classe pode tornar um país refém.
o Brasil não será refém desse egoísmo. E o governo do presidente Temer está decidido de utilizar todos os seus instrumentos para que isso não permaneça e não continue acontecendo. Por último, quero dizer que temos comprovado, seguramente, de que essa paralisação que foi feita por caminhoneiros autônomos nas estradas, em parte, teve desde o seu início a promoção e o apoio criminoso de proprietários, de patrões, de empresas transportadoras, de empresas distribuidoras, e que podem ter certeza, irão pagar por isso. Não tenho a menor sombra de dúvida, até porque a Polícia Federal está expedindo a convocação de todos. Aqueles suspeitos serão incursos em inquéritos e os demais tomarão conhecimento da decisão do Supremo Tribunal Federal e das penalidades decorrentes de participar de um lockout que é, sem sombra de dúvida, mais que um desserviço, um crime contra a população brasileira. É isso que tinha a dizer. Muito obrigado.